Olá pessoal, aqui o pastor Lorival da Igreja Batista e eu tenho como propósito estar falando as palavras de Jesus, aquilo que Jesus disse e que os seus apóstolos, seus discípulos escreveram aqui nas Escrituras Sagradas. Eu começo lendo um pouquinho do Sermão do Monte, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, capítulo 5 de Mateus, o livro de Mateus, onde o Senhor Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. E ele começou com as bem-aventuranças, ou felizes, né? Aqueles que cumprirem estas orientações. E Jesus inicia falando que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois Jesus fala que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes somos nós, quando nos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra nós. Aqui eu fiz uma conjectura, porque no texto está escrito, felizes sois vós. Então Jesus estava falando em relação aos seus discípulos e, logicamente, falando a respeito de nós que somos discípulos dele. Aqui também nós podemos observar que não dá para nós destrincharmos ou quebrarmos essas características uma pessoa pode ser humilde enquanto ela mesma não pode chorar, porque chorar por conta da situação que o mundo está, ou uma pessoa pode ter fome e sede de justiça, mas não ser misericordiosa. Uma pessoa pode ser limpa de coração, mas pode não ser pacificadora. Não há condição de ser dessa forma. Eu entendo que essas características, esse conjunto de características, fazem parte da vida daqueles que amam ao Senhor, daqueles que querem cumprir as orientações do Senhor Jesus, daqueles que querem viver uma vida digna, uma vida honrada diante desse mundo tenebroso que estamos vivendo. Então, desta forma, nós podemos observar que Jesus nos ensina que precisamos ser humildes, precisamos chorar por conta das situações complicadas que o mundo está, chorar para que as pessoas possam alcançar a vida eterna. Nós precisamos ser mansos, nós precisamos ter fome e sede de justiça, não sermos injustos, mas ansiarmos pela justiça de Deus. Nós precisamos ser misericordiosos, precisamos ser limpos de coração, precisamos ser pacificadores, principalmente no mundo que nós vivemos, onde a injustiça impera, onde as pessoas querem se vingar umas das outras, e nós precisamos sermos pacificadores. Pacificadores em um mundo complicado e cruel onde estamos vivendo. Nós também precisamos entender que, se for necessário sermos perseguidos para que o reino de Deus prospere e seja divulgado, nós temos que fazer dessa forma. Mesmo que sejamos perseguidos, o Senhor está conosco e Ele cuidará de nós. Por isso o texto diz:
felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus. Não por conta de coisas erradas que porventura fizermos, mas por amor a Cristo, certo? E Jesus diz que o nosso galardão está sendo preparado no céu. Se você cumpre essas características, ou se você desenvolve essas características em sua vida, você está indo bem e o Senhor se agrada da sua vida. Deus abençoe você, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.